Olá, gente, tudo bem? Olha, eu vou só fazer uma brevíssima reflexão, só para ver, o que é que vocês pensam a respeito dessa questão, né? Para vocês realmente refletirem sobre as palavras do Ciro, sobre as atitudes de Ciro, né? Em relação a Márcia Tiburi, né? A Márcia Tiburi é uma filósofa respeitadíssima, uma mulher que tem uma pesquisa muito interessante, né? Já vi inclusive algumas palestras dela falando sobre áreas voltadas também à psicologia, né, psicanálise. Enfim, uma excelente intelectual, né? E a gente deve pensar algumas coisas em relação, falar um pouco aqui brevemente, né, em relação à filosofia, em relação à própria psicologia, em relação à própria arte, né? A arte, a filosofia, né? Elas têm uma postura de vanguarda. Elas têm uma postura de subversão, né, da moral, dos costumes, dos comportamentos. Ela brinca, ela ironiza, ela critica, né? Todas essas coisas para fazer com que a gente repense os paradigmas que a sociedade está colocando. E hoje a gente tem uma sociedade extremamente, né, conservadora, e eu acho que nem deveria ser essa palavra que a gente deveria usar. Na verdade, uma sociedade extremamente reacionária, isso sim, né, reacionária, tendo aí como ícones pessoas como Olavo de Carvalho, né, que é um conspiracionista, que não é filósofo de jeito nenhum, né? E temos também aí o Bolsonaro como presidente, né? Sem falar do Nando Moura, essa galera toda aí. E essa galera, eles atacam frontalmente a filosofia, a sociologia, as humanas, né? A história, as artes, porque elas têm um caráter subversivo. Elas têm um caráter de não se subjugar a esses padrões que são implantados e que, com o neofascismo, querem impor, né, de maneira ainda mais forte isso. E o filósofo, o artista, ele, como eu disse, ele não se submete a esses padrões morais, e ele faz ali, no caso do filósofo, do cientista, uma pesquisa em torno das coisas sem essa visão moralista que a sociedade tem, né? Até para ele entender o fenômeno. E para entender, ele tem que manter uma certa distância do objeto, distância no sentido de não se envolver, assim, vamos dizer, emocionalmente com o objeto. Isso a gente pode dar um exemplo muito bom em relação, por exemplo, às pessoas que estudam psicopatas ou fazem entrevistas ou trabalham com isso. Elas não admiram aquelas pessoas. Elas não amam, elas não defendem aquelas pessoas. Elas estão estudando aquilo. Então elas têm que deixar de lado as suas questões emocionais, seu envolvimento, para poder entender o fenômeno e ajudar a explicar aquilo ali de uma maneira científica e poder fazer com que, né, a sociedade de algum modo crie métodos, maneiras de poder identificar, como por exemplo a polícia, né, para poder identificar esses perfis, encontrar, prendê-los, né? E saber como identificar, lidar com eles. Então a gente vê a importância que tem a ciência e a importância que tem essa distância moral, vamos dizer assim. E a arte, né, e a filosofia também. A filosofia para repensar essas questões, a arte também ao seu modo, né, e para poder fazer uma crítica dos rumos da sociedade. E essa sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade que realmente está se encaminhando para uma coisa ridícula, absurda, né? Anti-científica, anti-artística, anti-progressista, né? E já que, né, a gente sabe qual foi ali o tema, o trecho, aliás, que ele pega ali daquela palestra da Márcia, que foi para um determinado público, né? Que vai para lá para ver aquilo, que vai para lá para poder pesquisar, tem uma mente mais aberta, não é
uma população, vamos dizer assim, as pessoas que estão fora desses debates. Então, assim, existe um contexto ali que ele está ignorando totalmente de forma proposital, por puro oportunismo, para poder criticar o PT. Só isso, né? É muito parecido com a atitude do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, dos bolsonaristas. Eles pegam uma coisa ali, né, de arte, de filosofia e tal, ali um trecho descontextualizado, sem aquela, né, principalmente quando a gente fala de arte ou de filosofia pela profundidade, e a arte, até a arte ela tem um sentido simbólico muito grande também, então não é literal às vezes tem uma figura, uma coisa, mas ela representa já algo. A filosofia também tem disso, né? E eu acredito que a abordagem que a Márcia deu também foi essa, né? Ela frisou isso, inclusive, né? E isso é necessário da gente dizer, porque ali não era uma campanha eleitoral, né? Ela não estava fazendo uma campanha eleitoral ali, nossa, isso aqui é para ganhar votos, que ela não ia ganhar voto com aquilo, evidentemente, né? Ela é uma professora, ela é uma palestrante, ela é uma pesquisadora, e qualquer tema que um pesquisador queira, né, pensar, falar, discutir, estudar, é válido, né? Não tem por que a gente ficar dizendo, isso aqui tá errado estudar isso aqui não precisa estudar. Não. Até sobre uma perspectiva sociológica, filosófica, as relações amorosas, relações sexuais, todas essas questões, os tabus, né, também que são criados, eles devem ser estudados para serem compreendidos, para a gente compreender o comportamento social, né, o ser humano, por que isso, né, a questão da moral, por que isso aqui é considerado errado ou correto, enfim, né? A própria religião, ela trata sobre essas questões, claro que é ao seu modo, na sua visão, mas ela fala sobre isso, né? Existem muitos trechos bíblicos, por exemplo, que relatam atos sexuais, até atos de incesto ou coisas desse tipo, e ninguém diz que isso aqui ele tá errado, pelo menos assim, algumas pessoas até colocam, alguns ateus militantes e tal, mas não é uma coisa que a gente vê tão comum, né? Então, por que esse moralismo em relação a uma palestra, a uma pesquisa, a um livro, né? Então, o Ciro procura meio que justificar isso, dizer, não, tá certo isso aqui é interessante. Não, realmente não é tão errado, quem tá errado é quem tá publicando isso. Então, a atitude do Ciro é extremamente reacionária, cara. Até por uma pessoa como o Ciro, que eu não sou tão fã dele, mas até eu me assustei um pouco. Achei que ele não fosse entrar nessa onda, né, o conservadora, mas, né, de pessoas oportunistas e querem voto a qualquer custo, a gente não pode duvidar absolutamente nada. Absolutamente nada. E essa justificativa que ele usa mesmo. Não, a Márcia teve pouco voto, né? Eu não vou entrar nessa onda porque eu quero pouco voto, né? Então ele tenta atribuir uma questão de votação a uma moral. Não. Se ela teve pouco voto, é porque a atitude dela foi, né, fora do que é moral, do que é correto, né? Então, assim, eu achei extremamente estúpida a atitude do Ciro. E tem um exemplo que é muito interessante, gente, que aconteceu na ditadura militar, né? Que foi uma imagem, que é uma imagem disso que a gente está falando aqui, né? Dessa palavra que a Márcia repete tanto lá, e que o Ciro, né, trouxe ali para aquela entrevista dele de forma descontextualizada. E ele usou a imagem, né, ampliou. O artista chama-se Tom Zé, né, um artista muito interessante, muito bom, e com toda a sua subversividade, né, sua atitude subversiva perante o sistema, né, principalmente naquele momento de ditadura militar, que a ditadura tinha um caráter moralista muito forte. Boa parte da censura era censura moral, né, tinha censura política, mas tinha também muito fortemente a censura moral. E ele conseguiu botar na capa do disco essa imagem, né, de um
do ânus, né? Só que, claro, modificada, né? E trazida ali colocado ali acho que tinha algum, acho que uma bolinha, alguma coisa desse tipo, né? E como a imagem estava assim ampliada e tal, estava modificada, né? Foi feita uma arte ali, não dava para identificar o que era, né? Então foi muito interessante, mas foi de fato. Então assim, é importante a gente começar a tentar quebrar alguns tabus da nossa sociedade. E sempre dar abertura para as pessoas discutirem as coisas, refletirem, pensarem e não tomar essa atitude reacionária, né? Como a sociedade vem tendo. Então, a gente deve repensar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e não se adaptar a esse neofascismo, a essa ditadura moralista que a gente está vivendo, que é isso que está se tornando uma ditadura moralista. Estão querendo forçar as pessoas a ter um determinado comportamento, a não poder ver isso, não poder ver aquilo, não poder falar disso, não poder falar daquilo. O que é isso? Censura moral, né? Então o Ciro ele vai fomenta isso, quer dizer, em vez de ele criticar essa postura, ele vai criticar aquelas pessoas que estão justamente tentando fazer o contrário, né? Então, para mim, a fala do Ciro foi uma fala errada, com certeza, né? Principalmente o exemplo que ele utiliza ali. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem explicado aqui, né? Talvez eu não tenha explicado tão bem no outro vídeo. Acho que faltou algumas questões desse tipo. Então aqui nesse vídeo eu dou mais uma justificativa em relação a essa questão do Ciro. Eu espero ter ficado bem explicado, né? Um abraço a todos.